Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Michel Jatobá e hoje eu estou aqui para falar de automation, né? Já gravei um vídeo no passado, quando era um portal em ASM, de como você ah, inicia a máquina e desliga ela automaticamente dentro do Azure. Eu vou demonstrar para vocês como é que faz ah, algo de uma maneira, né? Que tem várias maneiras de fazer isso dentro do Azure, tem vários tipos de script que você pode desenhar aqui para poder fazer esse serviço para você. E hoje eu vou demonstrar para vocês de como é que a gente faz um start e um stop utilizando o PowerShell, tá? Ah, e como é esse meu script, como que é o funcionamento desse meu script. Então eu vou começar aqui, eu vou vir aqui em grupo de recursos, eu vou vir aqui em Azure Automation, que já é um grupo que eu já tinha criado algumas automações aqui. Eu vou criar uma nova automação, então eu vou procurar aqui como Automation. Aqui ele fala como que é o funcionamento, tal, qual é a integridade dele. Vou dar um Create. Vou dar um nome aqui para Jatobá Automation. Vou criar dentro desse meu grupo de recursos, perdão, dentro dessa minha assinatura, que é a única que eu tenho no momento. Vou criar dentro do grupo de recursos Azure Automation e a localidade eu vou colocar na IEST e US2, ok? Para o funcionamento desse meu script, a gente vai precisar criar o automation, já que ele cria run as account. Deu um branco aqui na cabeça. Então a gente vai precisar criar um create Azure run as account, tá? Tem que deixar como yes para o script funcionar, tá ok? Então eu vou dar um create aqui. Ele provisiona o serviço bem rapidinho, tá? Não é demorado para provisionar o serviço de automation. Pronto, ele criou o nosso automation e agora ele está criando a conta e ele vai provisionar ah, alguns exemplos, tá? De runbooks, né? Então ele vai provisionar um exemplo de PowerShell, de Python, né? Que não tinha Python, era só PowerShell. Pronto, ele terminou aqui de configurar para a gente. Então eu vou entrar lá no meu Azure Automation, vou abrir o meu. Então eu vou vir aqui no meu Jatobá Automation, né? O meu automation que a gente criou. Vou até em Runbooks. Então aqui ele tem alguns modelos, né? Alguns exemplos de Runbooks. Aqui a gente vai adicionar, tá? Mas se você vir aqui em Browse Gallery, tem muitos scripts já pronto aqui, tá? E não é script só para ligar e desligar a máquina. Tem script para você criar a máquina, já colocá-las no domínio. Tem scripts para criar rotinas de SharePoint. Então, tem vários scripts aqui dentro dessa galeria, tá? Um dia que tiver com calma e for criar um automation, dá para ver tudo que tem aqui dentro dessa galeria. Eu vou dar um add room account aqui, né? Vou criar o nosso runbook aqui, né? Então eu vou criar ele com o nome de start VM, tá? Qual tipo de runbook, né? Então a gente tem a opção de PowerShell, Python 2, né? Gráfico e os outros aqui, né? Que é o PowerShell Workflow e Graphic PowerShell Workflow. Eu vou selecionar PowerShell. Aqui a gente pode colocar uma descrição, né? Que é para startar a VM. Ele vai criar aqui para a gente, já vai mandar a gente lá para dentro dele, né? Antes de eu colocar essas informações, para o meu script funcionar, eu vou precisar vir aqui em módulos e eu preciso fazer um update nesses meus módulos aqui, tá? Então, ó, tá vendo que esse Azure RM Resources ele está na versão 1.03, ele não atualiza automático, tá? Então eu vou atualizar 3, que é o Profile, o Tags e o Resources, tá? Deixa eu ver como é que está o meu Profile.
Olha, ele está na versão 1.03, né? Bom, aqui dentro dos módulos, né? A gente pode adicionar um módulo caso você já tenha ele na sua máquina. Você pode importar ele via PS1, rodar, fazer um update. Ele vai fazer um update de todos. Como eu não vou utilizar todos, eu vou fazer o update só do que a gente vai precisar para rodar o meu script. E aqui tem o Browse Gallery, né? Que é onde a gente vai chamar esse script, né? Então aqui dentro dessa galeria, quem eu vou chamar primeiro, né? Que eu tenho que executar primeiro, seria o Azure RM Profile. Então eu vou selecionar ele e vou dar um import. Aqui ele fala que ele vai importar, tal. Eu vou dar eu aceito, né? Importar e vou dar um OK. Esse processo normalmente demora alguns minutos, tá? Para ele fazer esse provisionamento. Deixa eu voltar aqui. Ele ainda não começou a provisionar. Pronto, agora ele me apareceu aqui, ó, Azure Modules Area Begin Update, né? Então ele está fazendo update nesse momento, nesse meu módulo que a gente solicitou. Se eu der um refresh aqui novamente, ele vai mudar esse status aqui. Ó. Ele ainda não mudou, porque ele ainda está começando a fazer. Então ele está importando, né? Então cada vez que a gente atualizar aqui, ele vai dar importando, tal, até ele finalizar. Isso demora alguns minutinhos, tá bom? Pronto, ele finalizou aqui, né? A gente vai voltar lá na galeria e a gente vai adicionar atualizar, né? Perdão, o Azure RM Tags, tá bom? Então eu vou aqui procurar ele, fica mais fácil, né? Vou dar um import e vou dar um OK. Ele vai importar ele também, tá? Ele fala aqui que o módulo está em o progresso está em progresso, né? A importação do meu módulo. Vou dar um refresh aqui. Deixa eu ver, ele já está aqui importando, só aguardar. Pronto, ele finalizou aqui, tá? Já está disponível. Né? E aí a gente vai importar o nosso último módulo, que é o Azure RM Resources. Vou lá em Browse Gallery. Vou dar um search aqui. Vou selecionar e vou dar um import. Vou aqui dar um aceite e vou dar um OK. Bom, é o mesmo processo, tá? A gente tem que fazer isso para os 3 módulos, para que assim ele funcione o start e o stop das máquinas, tá bom? Cadê o resource? Ainda está como available. Esperar aqui também ele mudar o status para import. E aí a gente só vai esperar ele finalizar. Ele mudou o status agora ele vai mudar aqui para available. Vamos aguardar. Pronto, ele terminou aqui o update. E a gente pode dar continuidade lá no nosso Runbook. Então vamos voltar aqui em Runbook. Vamos clicar aqui no Runbook que a gente começou a criação. Vamos vir aqui em editar. E aqui dentro desse Runbook, como a gente está criando um Runbook, né, ele fica vazio, né? Então a gente vai vir aqui, né, quando a gente cria o Runbook, ele fica vazio, né? E aí é onde a gente vai adicionar as informações do nosso script. Eu vou utilizar esse script aqui, tá? Vou falar um pouquinho rápido sobre ele, porque ele não tem muito detalhe, né? Ele roda muito em back-end aqui com as informações que tem, né? Então a gente não vai precisar colocar nenhum parâmetro nem nada do tipo. O que vai ser importante, né? A gente vai utilizar por tags, né? Então todas as máquinas que tiver com aquelas tags, elas vão desligar e ligar dentro do meu ambiente. O que não tiver com tag vai continuar ligada, tá? Eu acho mais fácil para você ter uma administração das máquinas, tá ok? Então aqui ele vai o connection name, né? O que a gente criou lá no comecinho, que eu falei que era bem importante. Então ele vai utilizar aquela conta Azure Run as Connection.
Depois ele vai pegar uma outra variável, né, que ele vai dar um get para validar essa conta, né? Aqui em null, ele vai dar um add Azure account, então ele vai adicionar essa conta dentro do tenant, né, para poder executar, né, automaticamente esse runbook. Aqui ele vai pegar o service no principal connection, né, que ele vai pegar o tiny print do comando que ele rodou acima. E aí onde que é importante, né? Aqui nessa variável VMs, ele vai dar um get, onde o objeto, né, que o objeto é a tag que a gente mandou procurar, é equivalente a, no meu caso, eu coloquei aqui VM, né, e o valor da tag eu coloquei como Jatobá. Isso daqui a gente tem que editar com as tags que a gente vai colocar nas máquinas, tá? Então aqui eu já coloquei VM, mas você poderia colocar qualquer outro tipo de tag aqui, tá bom? Então aqui eu coloquei VM para identificar que é máquina virtual e Jatobá para identificar que é o script que a gente está rodando, tá bom? Mas vocês poderiam colocar qualquer outras informações aí, tá? E aí ele vai dar um for each dentro dessas variáveis, né, que é a variável VM e VMs na de cima, e vai dar um if. Então ele vai lá no resource type, né, e vai verificar, né, esse tipo, né, a tag. O que é importante? Ele vai vir aqui, ó, start Azure RM VM no grupo de recurso na máquina virtual. Então, quando ele faz um resource type, né, ele vai verificar dentro dessas tags, e aí ele vai ver se a máquina tiver deallocate, né, ou se ela tiver stopped, né, entre parênteses, né, ele vai verificar o status da máquina, a máquina, se ela tiver deallocate, ela vai startar a máquina, tá? Qual a diferença do start e do stop? Só muda uma palavra, tá bom? Começa com start Azure RM VM e o stop Azure RM VM. Como a gente vai testar os dois, eu vou mostrar para vocês, né? Então vamos começar ali pelo start. A minha máquina se encontra desligada, essa que eu estou fazendo o teste. Eu vou adicionar a tag lá para vocês verem. Então estou aqui colocando a variável. Vou dar um save, né? Ele vai salvar o meu runbook aqui. O que eu faço depois que eu salvo esse meu runbook, né? Para ficar tudo certinho, né? Eu vou adicionar lá. Então eu salvei ele, beleza? Eu vou dentro da minha máquina e vou colocar essa variável para vocês verem. Eu vou dar aqui um VM. Vou adicionar aqui essas tags, né? VM, VM e já. Opa, deixa eu escrever aqui numa outra janela. E eu vou dar um save. Feito isso, a gente salvou, tá ok. Agora eu volto lá no meu runbook, né, que a gente criou. Eu poderia ter colocado a tag antes, tá? Eu coloquei aqui só para vocês verem como é que é. Eu vou voltar lá no meu runbook. Vou lá em edit, né? Vou editar, né, perdão. Vou dar um teste pane, tá? Porque a gente tem que publicar ele, mas antes de eu publicar, eu tenho que testar para ver se realmente ele funciona. Vou dar um start. Ele vai mandar para fila, né? Ele vai mandar essa task lá para fila. E depois que ele mandar para fila, ele vai começar a executar, tá? Qual que seriam os próximos passos, né? Ele executou, deu tudo certo, a gente vai dar um publish nesse nosso script. E aí, no caso aqui, eu vou selecionar uma rotina para ele executar durante a semana, segunda a sexta, né? Aí starta a máquina às 8 da manhã e desliga elas às 18 horas, né? Ou às 19. Então ele começou aqui a rodar o nosso script. Eu vou abrir aqui uma outra janela.
Enquanto abre ali, ele já está rodando, né? Bom, esse script eu tenho certeza que ele funciona, tá? Então, normalmente é o script que eu adiciono nos clientes, a gente coloca lá essa rotina, então é 100% de certeza que ele funciona. Então, quando eu entrar aqui na minha máquina, ele vai mudar o status dela de que ela estava desligada, né? Ela começou o status aqui como running, tá? Então, eu já sei que o meu script ele está funcionando. Então, ele já startou a máquina para mim só no teste. E se a gente voltar aqui, ó, Performance Operation Start da máquina DC01, que foi onde ele leu a variável, ele ligou a máquina. Demorou um minutinho para ele fazer esse trabalho para a gente, né? Então eu fiz o teste, ok. Agora eu vou dar aqui, vem aqui em Publish, vou publicar ele. Fiz essa publicação, o que que eu vou criar agora, né? Eu vou criar aqui um schedule, uma rotina, né? Para ele executar, né? Então eu vou fazer um link dessa minha rotina com o script que a gente criou. Então eu vou colocar aqui start VM. Eu vou pedir para ele fazer isso daí às 8 da manhã. 00 e aqui. Horário de São Paulo, vou colocar aqui recorrente. Perdão, não dá do mesmo dia, né? Mas do outro dia sim. Que eu coloquei um horário que já passou, então como já passou, ele não vai rodar. Por isso que ele deu erro ali, tá bom? Então aqui eu vou deixar ele recorrente e a gente tem por hora, por dia, por semana e por mês, tá? Então eu vou escolher aqui por semana. Então eu quero que ele rode para mim de segunda a sexta, às 8 da manhã. Então ele vai startar minha máquina de segunda a sexta às 8 da manhã, tá bom? Se eu quiser colocar uma data que eu estou num projeto, vou precisar que ele faça isso 2 semanas e depois pode deixar a minha máquina ligada, eu venho aqui e dou um prazo aí de 2 semanas, coloco uma data aí para expirar essa nossa rotina. Então vou dar um create. Aqui os parâmetros, esse script não tem nenhum parâmetro, tá? Mas caso se você for utilizar um outro script que tenha parâmetros, tem que vir aqui e dar um adicionar, tá bom? Vou dar um OK, ele está linkando o nosso Start VM. Então, a nossa rotina de startar a máquina já está pronta. Agora a gente vai criar Opa, cliquei aqui. Agora a gente vai criar a de stop, né? Então, vou dar aqui um stop. Stop underline VM. Vou escolher aqui como PowerShell. Vou dar um create. Ele vai criar para a gente. Vou dar um edit aqui, né, um editar. Vou adicionar o script de stop. Vem aqui, adiciono. Mesmo procedimento, dou um save. Ele vai salvar o nosso script. Né? Se eu entrar aqui, minha máquina já está no ar, né? Já está running. Eu vou dar um teste novamente, né, para a gente validar que realmente esse script ele está funcionando, tá? Por que é interessante a gente fazer esse teste? Para realmente verificar o funcionamento, tá ok? Então eu vou dar um start. Ele manda para a fila, depois que ele entra na fila de execução, ele começa a executar, né, o script e aí ele completa, tá? Então, como é para desligar e ligar a máquina, é um procedimento bem rápido, é uma linhazinha de comando que ele roda diretamente na máquina. O único diferencial é que ele faz uma leitura nas tags, né? Então, ele vai desligar só as máquinas ou ligar as máquinas que estão dentro que estão com aquelas tags configuradas, né? Bom, ele começou a rodar aqui. Provavelmente, se eu entrar aqui no meu portal e dar um refresh aqui na minha máquina, ele já está dando um deallocate aqui, né? Então, daqui a pouco minha máquina já está com status de stopped. Tá? Então, a gente tem absoluta certeza que o nosso script está funcionando.
tá bom? Vamos esperar ele terminar aqui. Ele está dando um deallocate, deixa eu dar um refresh aqui, está desligando minha máquina, é isso que eu preciso, né? Então a gente, ao invés de pagar 700 e poucas horas, dependendo das máquinas, a gente consegue reduzir até o custo, né, do seu ambiente, né, durante os 30 dias, né? Que aí você manteria a máquina ligada de segunda a sexta, de final de semana não, né? São casos e casos, né? Casos de máquinas que dê para fazer isso, né? Tem casos que não tem como, tem que deixar a máquina ligada, tá ok? Então ele está rodando aqui. Pronto. Ele finalizou aqui. Demorou aí 4 minutos mais ou menos para ele rodar, né? Esse stop. Então ocorreu com sucesso. Vou fechar aqui. Vou publicar, né? Agora que eu validei que ele funciona. Então publiquei ele. E vou criar, igual a gente criou, uma rotina, né? Eu vou aqui adicionar uma rotina para esse meu runbook, né? De stop. Então vou aqui escrever aqui stop underline VM. Vou colocar a partir da data de amanhã, tá? Ou poderia colocar a partir da data de hoje também, porque hoje ele já desligaria minhas máquinas, no exemplo, às 18 horas, horário de São Paulo. Vou colocar recorrente por semana, perdão, por semana. Vou colocar aqui de segunda a sexta. E vou dar um create. Então vai chegar sexta-feira às 6 horas da tarde, minha máquina está desligada, ele volta a ligar a nossa máquina na segunda-feira às 8 horas da manhã. Aqui também não tem nenhuma modificação, que é os parâmetros que a gente já comentou do outro, só dá um OK. Pronto, está feito. Esse daqui seria o nosso a nossa rotina, né, para ligar e desligar, né? Ele fala aqui que ele completou 2 com sucesso. Se ele der algum erro, ele vai apresentar aqui o erro, né? Como é um script que funciona, ele está bem certinho, né? Então a gente não vai ter nenhum problema. Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do script para ligar e para desligar a máquina, tá bom? Compartilhe com a galera. Tô gostando bastante do feedback de vocês, né? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Valeu, galera.